Salve Maria, e aqui estamos nós em mais um podcast. Antes que eu possa dizer qualquer palavra, vamos fazer uma oração. Ó Divino Espírito Santo, por favor, guiai meus atos, guiai minhas ações. Meu Cristo, por favor, que eu não me guie por desejos pessoais ou pensamentos de qualquer cunho do gênero, mas sim segundo o Espírito da verdade. Se eu estiver errado, por favor, que eu seja corrigido. Que o que se faça em prol da verdade, em prol da revelação, e não de tentativas de criar ou compactar doutrinas. Por favor, guiai meus atos, meus pensamentos. Orientai, ó São Tomás de Aquino, rogai por nós, por favor, para que tenhamos a devida intelecção, devida memória, devido aprendizado, para que possamos ter boa compreensão e bons ditos a respeito dos termos, temas e questões que iremos tratar nesse vídeo. Maria Santíssima, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Santo Agostinho, rogai por nós. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Santo anjo do Senhor, meu Senhor do Corredor, se com fé, piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Pois bem, hoje trazemos um vídeo que há muito tempo ele é aguardado, não sei se necessariamente pelos membros do canal, mas ao menos por mim. Eu tinha muita vontade de fazer esse vídeo, mas faltava primeiramente tempo, pois o tempo que este vídeo demanda para ser feito é grande. Demandava também encontrar, todas as fontes, reunir os textos que eu gostaria de utilizar como referência e esquematizar de uma boa forma compreensível. O tema que iremos tratar, ele trata a respeito da alma, sua imortalidade, o céu e do inferno. Originalmente, eu trataria apenas do céu e do inferno, mas como eu vou demonstrar o céu e o inferno, sem poder antes demonstrar que a alma humana é imortal e que você após a morte vai continuar existindo. Se eu não puder demonstrar isso, eu não tenho como de alguma forma querer demonstrar o céu e o inferno, até porque a lógica desses diretamente refere-se à imortalidade da alma e ao seu destino. Pois bem, dentro das organizações feitas sobre como será a estrutura aqui traçada, o vídeo se dividirá em 10 tópicos. Antes que eu cite os tópicos, eu vou citar algumas coisas importantes para a compreensão desse vídeo. É extremamente necessário que se haja já uma boa base a respeito de temas como, por exemplo, a necessidade de haver Deus, sobre a questão básica de alguns princípios tomistas, tais como ato, potência, categorias, espécies, dentre outras que foram muito utilizadas já no canal. E para aqueles que precisam de uma base para poder então vir para esse vídeo, eu já vou dar então a lista dos vídeos que você pode encontrar aqui no canal, feitas, para ser vistas numa ordem. Eu estou fazendo esses vídeos de teologia, filosofia, tomismo, supondo, que eles estejam sendo assistidos em uma ordem. Você não pode pegar e assistir eles anarquicamente. Então o primeiro da ordem é o Deus existe, correto termo seria Deus é, mas enfim, que falamos a respeito da realidade de Deus, como podemos demonstrar isso, ou utilizar a mesma palavra prova, provar racionalmente, não fisicamente, a realidade de Deus. Depois, posteriormente, vamos ter o vídeo Deus é o sumo bem, onde demonstramos que Deus é o sumo bem, ele não pode ser mal, e onde também trazemos refutações, por exemplo, do maniqueísmo, do gnosticismo e de toda e qualquer doutrina que busca encontrar algum tipo de maldade ou defeito em Deus. E incluímos também nessa o próprio paradoxo de Epicuro. E por fim, fizemos o vídeo do sumo bem, onde falamos da moral. Não do sumo bem, da suma moral, onde falamos da moral, que se chama A Moral é Objetiva, onde neste vídeo da moral objetiva nós demonstramos que as regras morais no cristianismo, elas não são regras criadas, são regras descobertas, reveladas. Ou seja, a moral humana, você tem a moral criada, que funciona como leis, como regras de convivência, e você tem a moral lastreada nas leis eternas. Ou seja, o certo e o errado, no quesito moral, jurídico, não se resume a meras leis. Existem de fato sistemas morais baseados em regras humanas, mas estes são totalmente falhos quando descobrimos e podemos demonstrar pela razão que existe uma moral correta.
E esta moral correta, ela está em perfeito conluio com somente uma única doutrina, um único ensinamento que existiu dentre toda a história da humanidade, que são os ensinamentos de Cristo, né? Inclusive demonstra que os 10 mandamentos eles estão diretamente ligados com a estrutura da realidade. E isso é algo simplesmente imprescindível, né? É de uma magnanimidade incrível que tal coisa possa ser possível, né? A introdução que estou fazendo é longa, mas ela deve ser longa. O tema é importante, o tema é denso. Agora, por fim, a estrutura que teremos nesse vídeo, né? Eu vou falar o número do tópico e o que será tratado nele. Primeiro tópico, faculdades, dimensões e operações da mente. Então, eu vou tratar a respeito do funcionamento da mente e questões gerais a respeito dela, seja da forma como você apreende a informação, seja a forma como ela se divide em suas faculdades, enfim, filosofia da mente. Depois, no tópico 2, vamos fazer uma análise do ser das coisas, da percepção dos objetos, ou seja, partiremos desde a análise da mente humana para, posteriormente, uma análise epistemológica sobre como nós conhecemos as coisas, né? E então, quando tivermos feito uma boa descrição de como é a mente, utilizaremos tudo isso que estabelecemos até este ponto para então, por meio de Santo Agostinho, começar a falar da alma. Existe alma? O que é a alma? Porque há muitas confusões a respeito do que significa alma. A diferença entre a alma e o espírito, né? E na prática, uma demonstração, claro, do espírito, né? Quando usamos alma, queremos nos referir aqui principalmente à alma intelectiva, esta que é imortal. E esta devemos chamar de espírito, né? É o espírito que buscamos, propriamente dito, né? Mas falaremos da imortalidade da alma. Puxaremos disto, então, para explicar mais fundo sobre questões da alma. Eu pretendo usar aqui em torno de 22 objeções que São Tomás utiliza contra aqueles que recusam a imortalidade da alma. Mas eu vou resumir, porque se eu citar uma objeção por objeção, acho que soma só uns 40 minutos apenas disso, e pretendemos falar de muitos outros temas ainda nesse podcast. E usarei também de base Santo Agostinho, né, mais algumas outras bases filosóficas misturadas, né, alheias a estes. No terceiro tópico, falaremos das diferenças entre a mente humana e a mente dos animais, né, quando tivermos de estabelecer a imortalidade da alma. Na quarta, falaremos sobre a substância do homem, o que faz o homem, o que define o ser humano por tal, né, quando já temos como concebida a alma e a sua imortalidade. No quinto tópico, falaremos da imortalidade da alma perante a morte do corpo, né? Definiremos o que significa a morte em sua realidade. No sexto tópico, sobre Deus e a moral das leis eternas. Então eu vou recapitular aquele tema que já foi tratado em podcasts anteriores sobre como a moral ela é perfeitamente lastreada na realidade, na própria existência do universo, não somente na existência do universo, como nas leis eternas, ou seja, em qualquer realidade alternativa, né, fora das contingências, esta moral é idêntica, justamente porque ela se baseia totalmente no primeiro motor. No sétimo, falarei do destino da alma, onde introduzirei que essa alma precisa ter um destino. E por fim, né, no tópico 8, falarei do inferno, demonstração de que ele deve existir, né, logicamente deve existir, demonstração de que ele é um lugar intelectivo, de que há nele sofrimento, de que ele é sempre eterno e outras características. Depois, a mesma coisa com o céu. O que é o céu? O céu ele é intelectivo ou não? E tudo aquilo que eu esclareci no inferno, esclarecerei igualmente no céu. E por fim, uma coisa que quando eu estava organizando o vídeo, eu percebi que seria extremamente patente que fosse tratado, é a questão do purgatório, que o vídeo ficaria incompleto se eu não tratasse deste. Então, assim sendo, né, já foram 9 minutos e 26 segundos agora, completando quase 10 minutos de vídeo, e assim nós fazemos a introdução do que será tratado. Comecemos então pelo primeiro tópico: faculdades, dimensões e operações da mente. Pois bem, ainda não entramos na questão da epistemologia, mas devemos tentar compreender, de certo modo, como funciona aquilo que é por nós aprendido. Ao batermos os olhos, os sentidos, a audição,
qualquer meio que podemos para receber alguma informação, esta informação chega a nós, nós emitimos um juízo apofândrico, que esse juízo apofândrico ele é a operação que vai decidir se aquilo é ou não real. Uma vez que a sua mente julgar aquilo que passou por ela como verdadeiro, ela vai guardar aquela informação, e essa informação, junto com outras, é o que vai ser utilizada pela razão. Então, desta forma, resumimos as coisas em conhecimento primeiro, juízo apofândrico e razão. É importante restringir e separar essas três operações para que se saiba o grau de perfeição que há em cada um. A razão, o uso da razão, de fato é algo muito belo, é algo muito incrível, mas ele está atrás do juízo apofândrico. Então, um juízo racional, se não passou por um bom juízo apofândrico, ele pode falhar, pois utilizou da razão por meio de juízos mal julgados. E o juízo apofândrico, se teve uma má apreensão epistemológica, igualmente passará pelo mesmo problema, mas é no juízo apofândrico que encontramos a principal causa das coisas. Na questão da concepção primeira do objeto, ao bater o olho no objeto, podemos conceber a partir dele, antes que qualquer juízo racional possa determinar qualquer valor em cima deste, aquilo que o próprio revela por si mesmo. Então vou dar um exemplo para vocês. Eu vou falar uma palavra e eu quero que vocês pensem o que vocês conseguem deduzir a partir dela sem usar de outras informações. Certo? Então, por exemplo, algo foi iniciado. A palavra iniciado. O que podemos determinar a partir dela? Sem a utilização da razão. Apenas aquilo que ela demonstra por si mesma. Se algo foi iniciado, algo a iniciou. Percebam, por mais que isso pareça uma operação racional, ela possui certo grau de razão, mas ela não é puramente racional. Ela é ontológica. Porque como estamos determinando que uma coisa ela foi iniciada por outra, só que utilizando como base apenas a premissa do que ela própria diz em seu nome, porque se ela fala é iniciado, está determinando que algo a iniciou. Porque o iniciado é uma palavra passiva nesta operação. Ela recebe a característica de outra. Então, analiticamente, nós já temos esse juízo pré-determinado. A questão é que os juízos que captamos, devemos primeiramente atê-los a um juízo ontológico e também da categoria do significado. E é justamente esse juízo que vai garantir que quando passemos para a operação racional, para a operação lógica, não possamos mais cair em erros, por exemplo, de lógica material. Que na lógica material tratamos justamente das matérias, das premissas utilizadas e dos termos. Evitamos um erro desse e cabe a nós, por fim, somente tratar, distinguir e concluir algo dentro da lógica formal. Então, assim sendo, eu creio que já me satisfaço, em grande parte, com esta introdução a respeito das faculdades da mente e as operações, mas, antes, eu gostaria de terminar algumas coisas interessantes. Sabem que eu critico muito Kant, mas vamos aproveitar-nos de algumas coisas dele. Por mais que essas coisas, Santo Agostinho já falou muito tempo antes, então eu vou praticamente usar os dois aqui. Dentro dos juízos que você consegue conceber na sua mente, temos aquele velho ditado que tudo aquilo que nós sabemos é porque nós aprendemos de algo. Nossa informação ela apenas é possível quando captamos de algo. Então, se você pensa na cor vermelha, é porque você teve que em algum momento ver a cor vermelha. Senão sua mente não capta isso. Se em algum momento você pensou numa bicicleta, algum momento você viu uma bicicleta ou algo parecido. Mesmo que você tente criar algo que não existe na vida real, então, por exemplo, você tenta criar um polvo verde com chifres, isso não existe, mas os chifres existem, o verde existe, o polvo existe. Você teve que capturar características da realidade para construir
esta fenomenologia falsa, né? Ou simbólica. Mas agora, devemos pensar, desde o início em que você vem ao mundo, desde o exato momento quando você nasce, você ainda é um bebê, você está crescendo, com que base você vai julgar as informações se você precisa ter informações antes? Tem que existir alguma informação que ela já está pendente na sua mente. E estas duas informações são o tempo e o espaço. A passagem do tempo, que é o suceder do movimento, e o espaço, na qual se opera todas essas realidades. Essas são as percepções a priori que temos na mente, e a partir do tempo e do espaço é que fazemos os juízos apofândricos. Então você é uma criança, você observa um objeto, você julga ele como verdadeiro. Praticamente quando somos crianças, qualquer objeto que vemos à nossa frente julgamos como real e é posteriormente, no ratio, que nós vamos distinguir e peneirar estes objetos. Certo? E mais para frente vamos trabalhar com essa questão. Vocês entenderão o porquê de eu ter tratado com isto, o porquê de eu ter puxado isto aqui como tema. Então, assim sendo, já vou puxando para o segundo tópico, que é a análise do ser das coisas, da percepção dos objetos. Procure algum objeto em sua volta. Faça esse exercício com calma. Se preciso pausar o vídeo, se preciso assistir o vídeo depois, mais tarde, não tem problema. Não desperdice ele como algo passageiro, como algo para passar o tempo. Vamos tentar abstrair algo de pedagógico. Busque um objeto ao seu redor e o observe-o bem. Observe-o bem. No meu caso aqui eu vou observar uma caneta que eu tenho na minha mão, que eu estou utilizando para anotar as coisas. Observe muito bem este objeto. Eu estou olhando para a caneta e eu posso convictamente saber que eu não estou vendo a caneta. Não estou vendo a caneta. O que eu estou vendo é uma abstração da caneta construída pela minha mente. Se ela é real ou não, não é o termo que estamos tratando aqui. Eu tenho certeza de que ela é real, mas esta não é a questão. O que você precisa ter compreensão é que este objeto para o qual você está olhando, você não tem a visão exata dele, mas você sabe que ele existe uma realidade. Por trás da abstração que você teve, você sabe que ele possui uma realidade. E essa realidade dessa coisa, que não é a abstração que você captou, não é essa abstração que você está tendo, que passou pela sua mente, foi julgado e tudo mais, e aí sua mente teve que construir uma imagem visível para você por meio dos seus sentidos. Olhe quão deficientes somos. Quantas coisas precisam ser construídas para ser visíveis. Não é disso que estamos falando. Por meio desses juízos, conseguimos determinar pelo ratio, pela razão, pelo rationis, que lá, nesta figura que você está olhando, existe algo que está além do que você está vendo. Você está olhando para esse objeto, mas existe algo além dele que está lastreando ele neste mundo, que torna possível que você enxergue ele. E esta coisa, o objeto em si, é o seu ente ôntico. É o que dá um lastro de ser, é o que dá um lastro de haver, é o que dá uma entidade ontológica para aquilo que está dentro do nosso plano terreno. Puxarei então aqui uma analogia já da caverna de Platão. Na caverna de Platão você vê as sombras que tem fora da caverna. Porém, as sombras que você vê dentro da caverna não são os objetos que estão fazendo a sombra. Retomemos o mito da caverna. Você está dentro de uma caverna, você está amarrado, as únicas coisas que você vê são sombras de objetos fora da caverna que passam pelas chamas e se desbruçam em imagens extremamente desagradáveis. Você vê, por exemplo, a sombra de um coelho, aquela mancha preta, e você olha por essa forma. A mancha do coelho, a sombra dele, é na verdade esse objeto para o qual você escolheu olhar. Você está olhando para ele, mas você não está vendo ele, você está vendo a sombra. O coelho, de verdade, ele está fora da caverna. E quando você sai da caverna para observá-la e se encontra com este coelho,
então você está vendo o coelho de fato. O mundo fora da caverna é um mundo da razão, o mundo dos universais, aquilo que determina a estrutura deste mundo, né? Determina toda a base dele. Precisamos então compreender e aprofundar muito bem esse pensamento para que possamos ter uma compreensão real disso. E agora vamos objetar. Se eu possuo apenas sentidos humanos, como eu sei que existe um ser transcendental da caneta? Como eu consigo identificar isso? Vamos lá, vamos pensar. Santo Agostinho, em Confissões, ele comenta que há coisas que nós captamos que não estão em nossos sentidos. Com a nossa língua conseguimos saber o gosto das coisas. Com os nossos olhos, eu consigo saber as cores, eu consigo ter compreensão dos objetos e das suas dimensões. Mas existem operações da razão que elas não vieram de fora. De fato, quando você junta duas cores na sua cabeça, ou quando você imagina dois animais combados em um só, quando você tenta construir coisas imaginárias, você as constrói por meio de coisas captadas pelos sentidos, coisas de fato ligadas ao seu cérebro material. Mas as operações da razão, elas possuem algo que transcende. Perceba então, por que eu quis que vocês me acompanhassem, e é importante que acompanhem, senão isso vai afetar muito na compreensão. Por que eu quis que me acompanhassem no exercício da caverna ou no exercício de pegar um objeto e buscar dele abstrair o seu ser? Para vocês entenderem que este ser transcendental que você conseguiu compreender lá estando, você não consegue atingir ele, mas você sabe que ele está lá. De alguma forma você consegue apreender ele. E este ser que você consegue apreender por meio da razão não faz parte de nenhuma operação dos seus sentidos. Seus sentidos não possuem uma forma de chegar até ele, senão que você possua algo de idêntico a ele. Ora, um recipiente tem que se dar segundo o mesmo recipiente. Você consegue tocar algo imaterial com a sua mão? Você consegue pegar uma sombra? Você não pode pegar uma sombra. Da mesma forma, a sombra consegue segurar. Vou usar a minha sombra para segurar a caneca. Mas a sombra pode ter contato com outra. Claro, a sombra não é algo real, ela é a ausência de algo, mas estou falando de forma simbólica. O que eu quero é o seguinte: se conseguimos conceber que no objeto eu teve contato com este transcendente, não pode ser algo em sua mente que não seja transcendente. Então, se com ele você teve contato, por meio da razão, por meio do transcendental você o atingiu. Dizendo agora, por fim, em pano fino, se você tem concepção dos transcendentais, concepção dos universais, então você possui algo de transcendental. Você possui algo de racional. Né? Não por completo. Sem dúvida possuímos uma parte material, que é parte deste mundo que conhecemos, um mundo sensível. Mas uma vez que percebemos que conseguimos ter concepção dos transcendentais, isso, se não for enlouquecedor, no mínimo deveria intrigar-nos a pensar crer em algo que vá além de nossa percepção. Os pitagóricos, eles chegaram a certas conclusões muito interessantes. E o que fez, claro, com que eles tivessem um movimento tão importância crucial, principalmente para a metafísica. Vamos agora analisar a matemática. O que é um número? O número, ele é um símbolo, mas ele é um símbolo de quê? De uma quantidade. Quando falamos 4 peixes,
é diferente de falar 4. 4 peixes, ele se resigna ao peixe. Mas o 4 em si, seria ele uma abstração? Não. Ele não é uma abstração porque eu não estou abstraindo de algo. Eu não estou falando, são os 4, é o número 4 dos peixes, é a quantia dos peixes. Não. Quando eu falo 4, eu estou me referindo ao 4 por si mesmo. Me referindo ao 4. E não podemos falar que ele não existe, porque ele é presente nas coisas. Podemos encontrar este 4 presente em diversos objetos. Então, nesse sentido, o 4 é entre aspas, tá? Entenda isso de forma, né, analógica. O 4, ele é onipotente. Existe um número da realidade em todos os campos dela. Números possuem algo de transcendental. Quando eu falo 2 mais 2 dão 4, eu estou querendo dizer que 2, o universal de 2, o conceito de 2, mais o outro conceito de 2, certamente dará o 4. E por que isso é tão factual? Ora, também devemos determinar uma coisa importante, né? Como poderia o 4 possuir uma onipotência em tudo aquilo que possui o 4, se a onipotência apenas é, em outras palavras, ao ser absoluto? Aqueles que viram os vídeos anteriores sabem do que eu estou querendo dizer com isso. O 4 é composto de 1, mais 1, mais 1, composto de singulares. E estes singulares, ao formarem o 4, formam novamente um singular, um uno. Todos os números, eles nascem do uno e terminam no uno. E o uno, segundo Platão, é nada mais senão o princípio, nada mais senão o próprio Deus. Então, em outras palavras, toda e qualquer quantia começa no uno, termina no uno e é transcendental. Ou seja, a realidade numérica ela é transcendente e isto teve tal determinado impacto nos pitagóricos que a filosofia deles toma aspecto severamente religioso, pois eles conseguiram perceber naquilo que há uma transcendência de seu ser. Então não é à toa que guardassem com tanto esmero fórmulas matemáticas, pois afinal poderiam ver naquilo representações que poderiam tirar a realidade e transformá-la em símbolos, por meio dos quais, ao bater o olho, você conseguia universais dos números do objeto que você escolheu para observar e mesmo assim possui algo além dele. Todas essas captações não podem de forma alguma ser feitas pelo sentido. O que os seus sentidos podem captar é a aparência do objeto, o som que o objeto faz, a forma como ele interage com outras imagens que você tem em sua mente, que isso faz parte das operações cerebrais. Mas a razão pertence a ninguém senão o homem. Ora, a razão, o transcendente, ele pode deixar de existir? O número 1. O número 1 vai além do símbolo. O uno em si, ele pode de alguma forma deixar de existir com o passar dos tempos? Bem, se o uno é a base de tudo, e se o uno ele é universal, está em toda a intelecção, ele não depende de forma alguma do mundo material. Pelo contrário, é o mundo material que existe por meio e lastreado neste. Ora, também devo dizer que o haver, o existir, também está além do material. Pois o haver, o há em si, que é atribuído aos materiais que existem. Pois os universais da coisa
não estão dependentes na coisa, mas se manifestam nesta. Então, o haver em si, ele não pode não haver. Então, puxo aqui, abro um paralelo com Mário Ferreira dos Santos, para puxar, então, o preâmbulo de onde nasce a filosofia concreta, que é a questão do haver ou não haver. Tente imaginar que nada existe. Tente conceber o não haver, o não estar. O não haver absoluto, ele é contraditório. Para que algo não exista, deve existir algo. O não haver só pode existir de forma relativa, jamais absoluta. Logo, algo há. Porém, esse algo que há, ele tampouco pode ser material. Pois se esse assim fosse, não poderia ser um universal. E se este não fosse um universal, não poderia ele estar patente em tudo aquilo que por meio dele existe. E tudo deve por meio dele existir, pois deve haver um haver principal como base dos outros. E deve haver um haver principal como base dos outros, porque podemos aqui diretamente notar que o haver parte dos universais, que o haver ele está patente em toda e qualquer outra determinação a respeito de um sujeito. Então, antes que você possa determinar se o sujeito é vermelho, se ele voa, se ele possui toda e qualquer característica, primeiro você deve julgar ou não a realidade dele. Ou seja, a própria concepção da realidade, ela transcende a matéria. E a matéria nada mais o faz que não se usa desta piedade da realidade em si. Então, assim o sendo, estabelecendo este mundo de universais, este mundo de intelectivos, o mundo da razão, e sabendo que há uma conexão direta com a alma deste, podemos determinar que a alma intelectiva, racional, transcendental, está ligada a este mundo que não pode acabar, que é eterno, e deriva totalmente do uno. O uno e o ser absoluto se identificam como o mesmo, pois, para existir, deve-se ser o uno, e o uno deve existir. Ambos se conluem e se compactam. Sem dúvidas, eu estou resumindo de uma forma brutal tudo o que se deveria falar. Mas, aquele que desejar fazer de alguma forma uma objeção, pode tentar fazê-lo. Mas eu já adianto. A base na qual isso se lastreia não é tão pequena quanto as palavras as quais eu digo. Hajam calhamaços para identificar e explicar o quão longa é esta matéria que eu estou tratando, quanto a respeito do ser, quanto a respeito das intelecções, quanto a respeito da subsistência destas. Estou utilizando apenas o mínimo possível de vias para que isso seja compactado de forma a alguém que está chegando de paraquedas para compreender o tema. Por fim, não precisamos mais de enrolações agora. Digo então qual que é a conclusão. Se você compreende coisas transcendentais, sua alma possui algo de transcendental, o transcendental é eterno, sua alma não é o ser em si, e apenas o ser em si não pode ser principiado. Então, sua alma teve um princípio, mas ela não pode ter um fim, justamente por ela estar ligada com o transcendente. E se ela não pode ter um fim, ela é sempiterna, ou seja, a sua alma não vai parar de existir. A sua alma, ela é imortal. Desta forma, eu vou encerrar este pequeno trecho. Mas não pensem que acabou, eu não estou satisfeito. Sem dúvidas, haverão muitas e muitas objeções à questão da imortalidade da alma. Então, agora que eu terminei de utilizar Santo Agostinho para essa questão, vamos começar agora com São Tomás de Aquino. Agora, eu tratarei da parte das objeções de São Tomás. São Tomás faz isso nas Disputationes da imortalidade da alma, onde ele faz 22 objeções contra si mesmo, onde ele ataca a imortalidade da alma para depois refutar todas essas objeções. Geralmente ele pega as objeções mais comuns que existem contra a questão da imortalidade da alma. Não citarei todas as objeções que ele dá, mas eu citarei alguns pontos.
Por exemplo, no ponto 3, ele comenta: além do mais, entre o ser cognoscente e o conhecido, deve haver uma proporção. Ora, a alma humana conhece a verdade que é perpétua e incorruptível. Logo, a alma humana também é incorruptível. Ou seja, se nós podemos conceber a verdade ela é concebida por qual sentido? Sabemos que existe a verdade, mas a verdade ela é conhecida pelos seus olhos? Ela é conhecida pela sua audição? Você escuta uma música, sim, mas você saber que ela é real, o real, ele não se dá por sentidos. O real ele está além, ele é o transcendente que cria a base e a estrutura para essas coisas. E conhecer tal coisa é digno apenas daquilo que possui de mesma direção, assim digamos, de mesma, não de espécie, mas de mesma transcendentalidade, né? Mesmo que em um menor grau. Agora, uma questão interessante, que São Tomás também comenta, desta vez no ponto 4, abre aspas, contudo, deve-se saber que para demonstrar a imortalidade da alma, também se prossegue por alguns sinais da sua imortalidade, como que por certas vias. E uma é a via que demonstra sua imortalidade, pois demonstra a causa de que seja imortal. Platão mostra, pois, que a alma é imortal pelo fato de que ela se move a si mesma. Nisto, pois, parecem diferir os viventes dos não viventes, pois os viventes se movem a si mesmos, como os animais, mas os não viventes não se movem a si mesmos, a não ser se movidos por outros. Em tal mover-se, estabeleceram a vida dos viventes. Por isso, o corpo que é movido pela alma morre quando se separa da alma, que o move. Portanto, sendo a alma o primeiro que move a si mesma, não pode se separar do seu motor, pois nada se separa de si mesmo. Por isso, não pode faltar na alma o movimento da vida. E Platão, a partir disso, concluiu que a alma é imortal. Contudo, como o mover-se a si mesmo, segundo Platão, não convém apenas à alma humana, mas também aos animais, que se movem localmente pela alma, pela mesma razão, segue-se que, como se dá com a alma no homem, assim também as almas dos animais são imortais. E isso é o que sustentava o próprio Platão, o que de fato repugna a fé, como se evidencia no livro sobre os dogmas eclesiásticos, e contraria a razão, porque não há nenhuma operação nos animais a não ser a que é exercida pelo corpo. A razão de tal posição, ou seja, que a alma move a si mesma, foi demonstrada que era falsa por Aristóteles no livro 1 da Sobre a Alma. Então, em outras palavras, a alma, é importante lembrar, a alma também possui divisões. Nós possuímos a alma animal e possuímos a alma intelectiva. Essas duas almas não são a mesma. Afinal, quando falamos de alma imortal, nos referimos à intelectiva. E ambas, no ser humano, estão conjuntas em uma mesma só. Não vão pensar que são duas almas que operam de forma diferente. Elas operam de forma conluia. Quase, ou praticamente de forma consubstancial. E aqui vemos a explicação do erro de Platão, mas que de qualquer forma ele deu uma contribuição muito importante para a questão e reflexão da imortalidade da alma. Mas reitero este trecho justamente porque muitos costumam associar a questão da imortalidade da alma também aos animais. Eu já vi muito isso hoje em dia, incluso. Mas tal coisa não é possível, né? É um movimento em si que pode determinar algum tipo de imortalidade. Afinal, uma pedra também vai se mover se eu empurrar ela, se eu criar um motor, um robô, uma máquina para se mover, ele vai conseguir se mover tecnicamente por si, né? Não absolutamente, óbvio. Mas ele não está tendo uma operação da razão, de juízo verdade, para que eu possa de alguma forma determinar aquele ser como racional aqui. Porque ele precisa ter da razão para que sua alma possa ser imortal. Caso contrário, isso é simplesmente impossível. E São Tomás ele prossegue, ele comenta: a partir deste fato, ou seja, que a alma humana intelige as coisas necessárias e perpétuas, como a própria verdade, também os universais e os princípios, e conclusões da ciência,
parece manifesto que é incorruptível. A intelecção é, pois, a perfeição de quem intelige. Ora, é necessário que a perfeição e o perfectível estejam contidos sobre o mesmo gênero. Portanto, se essas coisas que foram inteligidas pela alma humana enquanto tais forem incorruptíveis, necessário que a alma humana esteja no gênero dos incorruptíveis. Além do mais, aqui já pulei um grande trecho, além do mais, pelo próprio fato de que a alma humana é inteligente, demonstra-se que ela, de certo modo, tem uma virtude infinita, na medida em que intelige o universal, ou seja, você tem compreensão do universal, mas você tem compreensão absoluta, vou prosseguir aqui a leitura, que é virtualmente. E aqui eu vou ler a nota de rodapé. Disse que algo que está em algo de modo virtual. Por virtual se entende o que não está em ato, nem em potência, mas se encontra latente na mescla de uma substância composta por diversos elementos, porque depende da relação da atividade e passividade das qualidades, ativas e passivas dos elementos que compõem a substância, o que não pode ser metrificado no tempo e no espaço pela dimensão do conhecimento humano. Por isso disse que são infinitas virtualmente aquelas coisas cujo fim não pode ser determinado. Pois afinal os universais não determinamos o fim deles, conseguimos ter compreensão deles, mas não uma compreensão plena, não conseguimos completamente compactá-los dentro de nosso conhecimento e nossa compreensão. Por isso, compreendemos de forma virtual. E prossigo aqui. De tal maneira que, sob esse modo, possam ser considerados infinitos particulares. Ora, a potência para o infinito não pode existir em uma substância corruptível, porque as potências de uma substância são proporcionais e se fundam sob os seus princípios. Logo, segue-se que a substância da alma intelectiva não pode ser corruptível. Mais um ponto também de São Tomás, abre aspas, além do mais, parece que o fim último da alma humana é conhecer a causa primeira das coisas, o que se evidencia pelo fato de que os homens, vendo os efeitos, ignorando as causas, ficam admirados, e essa admiração que move a investigar o conhecimento da causa, como se diz no princípio da metafísica. E assim, o desejo natural não descansa até que encontre a causa de qualquer efeito. Portanto, como o fim último é o que totalmente aquieta o desejo natural, é manifesto que no conhecimento da causa primeira está o fim último da alma humana. Este trecho agora, né, por mais que ele seja perfeitamente racional, São Tomás dá aqui para ele um tom mais opinativo, para que mais à frente logo lhe dê um final como uma conclusão, onde diz, logo, é preciso que a alma humana permaneça depois do corpo, pois de outro modo existiria em vão, como não podendo chegar ao fim próprio. Portanto, essas razões e outras semelhantes, e essas são alguns dos sinais tomados da imortalidade. Né? Com respeito à questão do desejo natural, do bem ao qual visa o interesse humano, eu recomendo Ética Nicômaco. Né? No vídeo que temos aqui sobre o sumo bem, nós comentamos exatamente sobre essa questão que São Tomás comenta aqui nesse trecho. Exatamente sobre esse trecho. Então, quem quiser ter mais a fundo com isso, se ver aquele vídeo, vai entender perfeitamente o que está sendo tratado aqui. Eu vou cortar aqui várias outras citações, né, para não me prolongar, porque algumas elas exigem até introduções de outros temas que, se eu puxar, vou perder completamente o fio do que é para ser tratado nesse podcast. Vou puxar agora diretamente já para o quarto tópico, porque eu já vou mesclar com o final do terceiro. No quarto tópico, comento sobre a substância do homem. Começarei fazendo uma objeção à ideia de que, de alguma forma, a alma vestiria o corpo como se este fosse uma roupa. Tal afirmação é falsa. Bem, a substância do homem ela se dá, pelo contrário, por meio da união direta da alma com o corpo. Uma vez que o homem se dá como concebido, como existente, este se dá imediatamente já com a alma perene, mesmo que essa não possua todas as suas faculdades lá já estabilizadas. Então, a partir do momento em que o óvulo e o espermatozoide se encontram e formam um zigoto, este zigoto ele já possui uma alma, mesmo que ela esteja em potência. Afinal, o cego
Não é que a alma dele não funcione para alguma coisa ou para a apreensão de algo, mas sim que o seu corpo não está lá para executar esta função. Mas ele possui a alma. Da mesma forma, você, mesmo que esteja em estágio embrionário, já é patente de alma, pois esta é o que define a sua substância enquanto humano, enquanto parte de todo o gênero humano. Ora, falaria aqui rapidinho sobre a diferença entre substância, essência e acidente. Sei que falo isso em praticamente todo vídeo, mas não há garantia de que todos irão ver todos, então não há problema em repetir. Substância é a coisa em si. Vou usar como exemplo o quadrado, que eu sempre explico. Quem já ouviu isso não tem problema em ouvir de novo, afinal a repetição é uma chave para o aprendizado. A substância do quadrado é o quadrado em si. A essência do quadrado são os quatro lados sem os quais ele não poderia ser um quadrado. Ou seja, essência é aquilo que torna, por meio do qual a coisa é. E o acidente é aquilo que não irá mudar a coisa. Afinal, se o quadrado é azul ou vermelho, ele continua sendo um quadrado. Então, no caso do homem, do ser humano, podemos determinar como características acidentais se ele é alto ou baixo, se ele é uma criança ou se ele é um idoso, ou até mesmo se ele é um feto ou não. Continua sendo humano, pois o que dá a ele a sua substância, o seu ser, é a sua alma. Ou seja, a alma, ela é a essência do homem. E a alma, enquanto unida ao corpo, né, enquanto nascido, é a substância deste. Mas, com a morte do corpo e a alma não tendo morrido, não se desfaz a substância do homem, senão que esta simplesmente se eleva. Pois como as duas almas, tanto a animal quanto a intelectiva, agem em conluio como uma só substância, quando há a morte de uma, não há uma corrupção da substância do homem em outra, senão que essa se conserva. Já que o homem é por meio da alma, então a subsistência da alma não poderia alternar o homem, pois esta é o que o torna homem em essência. É importante lembrar que também existe a forma. A forma é o modo como se dá. E a forma ela é algo individual, que se dá unicamente para aquele ser. Então, assim sendo, a forma como se dá a substância do homem apenas pode ocorrer naquele mesmo fenômeno por onde o qual ele ocorre, do qual ele se gera. Então, o que dá a substância de um ser é justamente a sua concepção, pois em sua concepção ele já surge com sua alma os componentes que o tornam humano. Então, assim sendo, eu vou ler um trecho rápido de São Tomás que é importantíssimo para essa questão. É o ponto 19. Não, na verdade eu vou começar desde o ponto 18. Respondo dizendo que a forma que é apresentada como entendida sobre contrários para a sustentação do seu ser necessita que o corpo seja composto de contrários. Daí que, por isso, que é demonstrado que a alma humana é incorruptível, porque não é composta por contrários, assim também não é corruptível por si, nem é apresentada como composta por contrários, e assim não é corruptível por acidente. Respondo dizendo que as formas ou quaisquer partes que não estão diretamente na espécie ou no gênero, mas por redução, como os princípios. Daí que a alma e a alma do cavalo não são de uma espécie ou de um gênero, nem de diversos, mas o homem e o cavalo estão em um gênero. Se, porém, a alma humana tivesse um gênero por si, estaria em outro gênero do que aquele que estaria a alma do cavalo. E desta forma, determinamos que, portanto, justamente por conta das formas e a maneira como elas se comportam, ao dar a substância do ser, é impossível que a alma de um ser se dê para a alma de outro, pois eles estão em gêneros diferentes. Então, assim sendo, não é possível a reencarnação, muito menos a reencarnação de um humano em um animal ou de um animal para um humano. Além do mais, é ainda mais impossível que um humano possa se reencarnar como um animal, pois isso significaria que o animal teria uma alma intelectiva, uma alma racional. Como sabemos que não é verdade, isso não está em sua substância. E é importante que expliquemos a impossibilidade da reencarnação, justamente
porque para aquele o qual existe reencarnação, este negará o céu e o inferno, pois o céu e o inferno eles determinam um fim para a alma que não neste mundo, não em uma análise cíclica, mas sim em uma análise retilínea. E assim eu finalizo este trecho quanto à relação da alma, funcionamento desta, a imortalidade da própria, e começaremos então a próxima parte do vídeo, no que diz respeito aos seus destinos e toda e qualquer outra coisa a qual eu precise falar. Mas antes, daremos uma breve passada quanto a respeito das leis eternas e a moral. No vídeo da objetividade da moral, eu trato e explico de forma muito detalhada o que quero dizer quando afirmo que a moral é algo objetivo, real, parte da realidade e não uma construção humana, apesar de que existem certos códigos morais criados pelos humanos. Mas existe também uma moral completamente intrínseca à própria natureza. Pois bem, para que isso possa ser explicado de forma rápida e não seja necessário entrar em entrelinhas ou pormenores muito complexos, resumirei de forma muito simples. Como sabemos, tudo tende para um fim. E esta finalidade, ela se classifica como um bem para aquele o qual a executa. Assim sendo, se Deus realiza um bem, assim se atinge um fim. Ora, o pecado, como Santo Agostinho muito bem define, é um ser intelectivo, racional, criado por Deus, ir contra Deus. Você ir contra Deus trata-se de um afastamento de Deus. Então, em outras palavras, se somos um ser criado à imagem e semelhança de Deus, isto é, intelecção, razão, transcendentalidade, tal como as divisões de nossa alma refletem, de certa forma, características divinas, devemos considerar que, ao fazermos uma atitude que nos põe a afastar-se, ao invés de se aproximar de Deus, configuramos assim o que chamamos pecado. Isto é uma explicação metafísica do que seria o pecado. Então, vamos dar um exemplo. Se Deus, que nós demonstramos a realidade em outros vídeos, e vocês poderão entender isso vendo-os, se Deus, ele, por exemplo, é o amor, e você contradiz o amor, ao fazer isto você peca. Claro, né? Não pode amar o pecado, mas sim aquilo que é bom. Então, darei um exemplo. Amar ao próximo. Se Deus ama a sua criação, afinal, em cada trecho de Gênesis, ao criar algo, Deus diz, e viu que era bom, logo, você detestar a criação, você odiá-la, não querê-la, significa você ir contra diretamente a vontade de Deus. Da mesma forma, como é quando, por exemplo, reclamamos de nossa vida, reclamamos da forma como as coisas foram determinadas, reclamamos das regras da natureza. Portanto, quando vamos contra isto, contra este bem supremo, estamos em estado de pecado. E nisto incluem-se toda e qualquer coisa da qual se derive disso. Então, por exemplo, o assassinato é pecado não porque você matou um ser vivo. Não, claro, é porque você matou um ser vivo, mas o ponto que faz com que isso seja pecado é o fato de que, ao matar um ser vivo, você o odiou. Porque você quis exterminá-lo. E ao tentar exterminá-lo, você tentou apagar algo da criação. E isto vai contra os desígnios humanos, vai contra os desígnios de Deus. Outro exemplo que eu posso dar são os pecados, por exemplo, de bestialidade ou de pederastia, que vão contra a natureza da carne. E isto também é uma coisa que contradiz as leis eternas. Não, no caso, esse se refere mais às contingentes. Mas
podemos ligá-lo mais em questão das leis eternas com respeito ao fato de ele ser uma transgressão da castidade. E a transgressão da castidade, ela é a falta do amor. Ela é uma espécie de ódio, como eu pretendo futuramente fazer um vídeo inteiro disso. Logo, todo e qualquer tipo de ato contra a castidade, na medida que desvaloriza o ser humano, destrói a nossa percepção reta do amor, isto nos afasta completamente de Deus. Principalmente certas formas de pecado contra a castidade, como são esses dois exemplos que eu citei. Porque são abomináveis não somente por irem contra o amor, mas por irem contra a própria natureza. E disso podemos ir citando vários exemplos de formas como as quais você pode contradizer o amor divino, já que todos os mandamentos eles se derivam desses dois, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Basta fazer uma análise minuciosa e vai perceber que não existe mandamento, não existe pecado que não se deriva destes dois princípios. Então, assim sendo, o cumprimento reto deles é o que aproxima a alma de Deus. Então, se você realiza práticas de piedade, seja uma penitência pelos seus pecados, como forma de se unir em amor, sejam sacrifícios não no sentido grego, mas no sentido católico, no sentido cristão, que é o amor de se sacrificar. Isso te aproxima de Deus. A caridade nos aproxima de Deus, seja a caridade material, dando roupas, dando comida, alimento, seja até mesmo a caridade espiritual, que é evitando que alguém caia em heresia, alertando alguém sobre algum erro ou algum pecado que ele possa cair. Em mais estrito termo, o que define ou não a queda do homem racional ou a sua elevação é o ato ou de buscar assemelhar-se mais a Deus, e por isso temos Cristo, Deus na própria forma de homem, pois então sabemos como que nós como humanos podemos buscar nos assemelhar a Deus, pois, claro, não podemos nos tornar igualmente como Deus, isso não pode acontecer, é inclusive um ato de soberba que vai nos afastar de Deus. Mas podemos buscar a santificação, que é o que vai poder nos dar um destino alternativo do qual falaremos mais à frente. Prosseguindo, essa assemelhação ou este afastamento da alma possui graves e extremos efeitos nesta. Ora, se é por meio da razão que escolhemos ou não seguir a Deus, assemelhar-se com Ele ou dissipar-se deste, então é por meio da razão que somos penalizados. Imagine que você acaba de assaltar uma pessoa. Logo depois, um carro se choca com você e você é morto. Você morre. A sua infelicidade ou felicidade para a população de você ter sido atropelado não é necessariamente o que te mata. A morte, ela não se dá pela destruição das suas faculdades físicas, mas pela separação da alma intelectiva pelo do corpo. E não sabemos exatamente qual o segundo perfeito ou exato na qual isso acontece, mas sabemos que há um momento onde isso ocorre. Ao ocorrer isto, esta alma ela deve ter algum destino. Afinal, ela não pode vagar pelo mundo material. Isto não é possível, pois afinal, tudo aquilo que é intelectivo não existe dentro do tempo, e o mundo material, ele é temporal. Portanto, a sua intelecção ela não poderia de forma alguma estar contida dentro do mundo material, né? Senão, no mínimo, o oposto. Seria mais fácil que você contesse o mundo material do que o mundo material lhe conter. Mas ainda assim não é disso que tratamos aqui. O ponto é, onde ela vai parar? Onde ela está? Se ela existe, então em algum plano ela existe. Se este plano não é o mundo físico, então este plano é no mundo intelectual.
Se você agora, na outra vida, está no plano intelectual, qual será o seu destino então? Vejamos. O que rege todo o mundo intelectual? O que dá toda a sua estrutura? O mundo intelectual, ou melhor dizendo, o céu, como bem dizia Filon de Alexandria, em suas interpretações do Velho Testamento, o céu é uma espécie de metáfora para o mundo intelectivo, para este mundo transcendental. Uma vez que nós estamos nele, nós devemos pensar: quem o rege? Deus. Deus o rege, pois Deus é o ser, é o uno, é o primeiro motor, todos aqueles termos, todas aquelas definições que incansavelmente nós discutimos e tratamos ao longo de todos os vídeos que trouxemos até hoje no canal, e do qual toda a escolástica, todos os antigos, inclusive a patrística, e desde mesmo até mesmo antes de Cristo já se conseguia conceber a realidade deste, que é o próprio e único Deus. Então vejamos, você morreu, mas antes de morrer você realizou um ato que te colocou com inimizade contra Deus. Você escolheu ir contra este, voluntariamente. Deus te deu o livre-arbítrio, ele não vai te obrigar a amá-lo. Então, se você não o ama, por que Deus, após você morrer, te obrigaria a estar junto com ele? Se nós morremos após ter cometido um pecado mortal e não termos de alguma forma pagado por este pecado, como poderemos então repousar junto a Deus? Estar em conluio perfeito com ele? Exatamente, nós não podemos. Como podemos estar abrigados e em conluio, convivendo no mesmo ambiente, na mesma estrutura da qual este rege, se a nossa composição foi e escolheu ir no completo oposto? Deus ele não pode obrigar-nos, pois isso fere o livre-arbítrio, e fere também a sua vontade, pois a sua vontade quer que tenhamos livre-arbítrio. Então, assim sendo, ele não pode obrigar-nos ou nos obrigar a estar com ele. O ato de você ter escolhido se afastar de Deus tem conclusões e resultados permanentes a partir do momento em que você já morreu e não conseguiu se redimir disso. Ou seja, a sua alma não vai deixar de existir. Sua alma vai existir pela sempiternidade, para todo o sempre. E a escolha feita foi a de se dissociar do mais puro amor que já existiu, do mais perfeito e correspondido amor que existe. Isto, meus amigos, este estado é o inferno. Mas devemos tratar mais detalhadamente sobre tudo isso. Pois bem, busquemos então traçar, ou ao menos esboçar um raciocínio que nos faça compreender a necessidade lógica de haver um inferno. Pois bem, já chegamos na conclusão de que existe a alma imortal. Nós sabemos, inclusive, que após a morte, ela deve possuir um destino, pois tudo aquilo que visa um bem deve chegar a este bem. A alma, ela sempre se direciona a um fim. Ora, se a alma, ao se separar do corpo, se destina às coisas corpóreas, ao material, ele não pode encontrar-se com o sumo bem, que é a intelecção. Mas agora, pelo contrário, se esta alma, ao separar-se do corpo, almejava o sumo bem, esta sim pode caminhar até ele. E por almejar, falamos aqui de um amor genuíno, sincero, e não um amor composto por palavras. Pois, como o próprio Cristo disse, quem a mim ama, segue meus mandamentos. Podemos determinar que não é possível que, de forma alguma, se compartilhe do mesmo espaço que o próprio Deus, a partir do momento em que não se o deseja, pois isso cairia em contradição com a questão do seu livre-arbítrio. Mas, caso queiramos excluir a questão teológica e falar apenas sobre a questão filosófica, apenas na lógica,
podemos determinar isso pela simples forma de que Deus não pode haver nada de estranho à sua composição, e seria contraditório de de alguma forma, algo chegasse a uma finalidade que não fosse aquela a qual ele se determinou. Ora, como pode uma alma que não almeja Deus, de alguma forma acidental, chegar a Deus por meio deste caminho? Não existe uma coerência em tais coisas. Portanto, ela não pode compartilhar da graça e do amor divino. Afinal, esta o recusou voluntariamente. Esta também não pode ficar vagueando pela terra, porque, como anteriormente demonstramos, ela está na transcendência. Ora, se ela não pode perfeitamente ocupar a transcendência, o céu, e tão pouco pode pertencer à terra, esta também não pode simplesmente deixar de existir, pois ela é imortal. Então, assim sendo, deve haver um meio termo, um lugar, para as almas que, ao se desprenderem do corpo, não conseguem alcançar o seu bem final, porque se rebaixaram às coisas mais baixas. Ou seja, já sabemos que deve haver um lugar, um intermediário. Vamos, por enquanto, chamar este intermediário de fim alternativo. Vamos chamá-lo assim. Este fim alternativo que você tomou por não almejar o bem supremo, por não ter buscado assemelhar-se a ele, pode ser descrito por diversas características. Uma delas é que este lugar, ele não pode deixar de existir. Porque uma vez que algo imortal toma uma decisão, esse algo não pode tomar outra decisão. Uma vez tomada uma decisão, uma vez estabelecida qual que é a sua forma, esta não pode mudar. Pois toda e qualquer mudança na alma, por meio de seu desejo, qualifica e altera a estrutura desta alma que irá permanecer pela sempiternidade. Enquanto nós estamos no tempo e a alma está perene às coisas temporais, isto é, quando ainda estamos vivos neste mundo material, ainda é possível que hajam mudanças na alma por meio de nosso corpo. Mas a partir do momento em que morremos, já não existe tal coisa e a seleção já está feita. Então, se sabemos que uma alma, ao não atingir o bem final, ela vai para sempre existir, então o lugar onde ela está existindo, e podemos demonstrar que esse lugar tem de existir, porque para algum lugar esse lugar tem que ir, então sabemos, portanto, que este fim alternativo, ele é sempre eterno, ele não pode deixar de existir, então ele sempre vai existir para abrigar justamente esta alma. Também podemos determinar logicamente que nesse lugar você jamais encontrará a verdadeira felicidade, pois como demonstramos no vídeo do Sumo Bem, e até mesmo no vídeo sobre a realidade de Deus, a suma felicidade, ela apenas pode existir na pós-vida, como muito bem demonstra São Tomás de Aquino. Mas, para ela existir na pós-vida, ela deve existir em concomitância com a vontade de Deus. Aquele que rejeitou o máximo amor, que rejeitou o Logos, não consegue dele compartilhar porque ele rejeitou-o. Então, ele não tem como ter essa alegria perfeita, ele não tem como concluir o objetivo para o qual ele nasceu para existir. E este destino não pode ser alterado porque essa alma não pode mais se modificar. Então, podemos dessa forma determinar que para sempre esta alma estará neste estado de incompletude. Em qual lugar? Neste intermediário, nesse fim alternativo. E este fim alternativo chamamos inferno. Portanto, podemos concluir logicamente que, por necessidade, deve existir um lugar que abriga as almas que não se dirigiram ao bem primeiro. Podemos determinar que neste lugar há um sofrimento, não um sofrimento material, mas imaterial, pois afinal não há uma completude do objetivo final, e esta alma vai estar angustiadamente pela eternidade em tal estado, porque ela nunca vai se encontrar com Deus. E podemos também determinar que este lugar, o inferno, ele não pode deixar de existir. Então, assim sendo, são traçados os colorários, as teses,
e os preceitos lógicos que estabelecem a necessidade lógica de um inferno. E agora, devemos tratar do outro lado, pois afinal, se a alma seguiu tudo o que deveria seguir e almeja o sumo bem, ao morrer, esta alma está em direção ao sumo bem em conluio com ele. Esta alma que se deleita em Deus, que se deleita na verdade por si só, diferente da alma que se desviou, que está na mentira para todo sempre, esta alma que caminhou em direção à eternidade, ao sumo bem, ao primeiro motor, ao alfa e o ômega, ao máximo dos universais, vulgo Deus, pela eternidade estará neste caminho, e neste caminho encontrará para sempre o deleite, aquilo que Cristo diz, a água da qual você não terá mais sede, a comida da qual você não terá mais fome. E isso por todos os séculos dos séculos. Podemos, sem dúvida, determinar que neste caminho existe a felicidade, já que você está em conluio justamente com o fim final de toda a criação, com o bem máximo do máximo bem, e encontra-se, por fim, o repouso da alma. Isto não é novidade para você, já foi tratado em muitos vídeos. Demonstrar a existência do céu é uma coisa extremamente tranquila, não é uma dificuldade filosófica, e creio que ninguém aqui sofreu, né? Quem acompanhou os outros vídeos ou leu sobre o tomismo não teve dificuldade para compreender a necessidade lógica de haver o céu. Mas senti a necessidade de fazer esse vídeo justamente para termos o seu contraste, que era o inferno. Podemos estabelecer que o céu ele ocorre nessa intelecção, o céu ele é essa intelecção. Podemos saber que ele é sempre eterno, já que ele não pode deixar de existir. Isto não somente pelas mesmas razões que o inferno, porque o inferno podemos determinar que ele deve existir por conta destas almas. Mas o céu em si, a intelecção, ela não depende das almas para existir, né? Claro, não temos como saber se o inferno ele subsistiria sem que precisassem haver estas almas condenadas. Mas podemos determinar, diferente do inferno, que o céu ele existiria independente ou não destas almas, já que ele se dá por toda a obra intelectiva, por tudo aquilo que provém e dirige-se à razão. Então, assim sendo, podemos determinar que o céu para sempre durará, podemos determinar que nele há a suprema alegria, podemos também determinar que nele há praticamente o conhecimento de todas as coisas, não de forma direta, mas de forma indireta, pois ao conhecer a causa de tudo, que é Deus, você indiretamente conhece tudo aquilo por ele causado. Da mesma forma, você conhece a finalidade de tudo, você conhece aquilo para o qual tudo se direcionou. Mas no inferno há a privação para sempre disto. E dessa forma, conseguimos determinar o céu e o inferno e as características que lhes podem ser atribuídas. E por fim, falarei do purgatório. Pois bem, uma alma com pecado, ela não pode de forma alguma estar nos céus. Porque ela tem modificações que a afastam justamente do primeiro motor, modificações que não podem entrar em conluio. Agora, devemos compreender algumas questões. O que leva a alma ao inferno é o pecado mortal, é realmente um afastamento consentido, é uma negação aberta e consentida do amor divino. Você negou-se a amar a Deus e escolheu isso. O purgatório, ele funciona de uma forma um pouco diferente. Você de fato escolheu pecar, você de fato teve esta questão, mas suponhamos que você ainda ame a Deus. Você morreu. Você está cheio de pecados. Não estamos aqui falando de pecados mortais, né? Mas de pecados que podem ser perdoados, né? Claro, um mortal também pode ser perdoado, mas agora as questões que giram em torno disso são muito longas e não cabe a nós agora discutirmos disso. Mas a questão é que, ao morrer, tendo pecado, mas ainda assim amando a Deus e sendo estes pecados purgáveis, Deus ele não pode negar o seu livre-arbítrio de se unir a ele, pois você ainda o ama, você ainda o deseja. Então, a sua alma, após a morte, ela de fato seguirá em direção ao sumo bem. Porém, quando se caminha em direção ao sumo bem, possuindo em sua substância
partes que contra ele se opõem, essas partes serão exterminadas no processo. Isto daria como resultado uma dor da alma, uma dor purgante. Em outras palavras, para você entrar no céu, a alma, entrando em contato com o sumo bem, entrando em contato com a transcendência, esta vai sofrer de um sofrimento. Temos que lembrar que as chamas do purgatório não são as mesmas chamas do inferno. Elas são as chamas de ter contato com a grande e perfeita pureza de Deus. E podemos também determinar que o purgatório ele possui um certo tempo para que ocorra a pena, pois afinal, o corpo se separou, certo? A alma se separou do corpo, mas ela não está indo para o inferno e tampouco ela terminou de chegar no céu. Se esta alma ainda não conseguiu chegar no céu, mas ela não está condenada, então em algum lugar ela está. Se ela não chegou totalmente ao céu, ela ainda não é totalmente intelectiva. Se ela não é totalmente intelectiva, ela não está totalmente fora do tempo. Então, algo desta alma ainda está presa no mundo temporal. E se está presa no mundo temporal, o seu sofrimento ocorre de forma temporal. Então, não existe uma incoerência quando, por exemplo, falamos que determinada alma passará 400 anos ainda no purgatório. Pois esta ama a Deus, vai para ele entrar em contato, vai poder ir para o céu, mas, no meio do caminho, está em um processo de purgação. E é importante frisar, por fim, que nenhuma alma chega ao conhecimento da verdade, da compreensão deste mundo, enquanto não chegou no céu. E é desta forma que nós podemos demonstrar o céu, o inferno e o purgatório. Grande parte do vídeo deu-se pela simples introdução de todos os termos necessários para a compreensão do céu, do inferno e do purgatório. E eu achei que fosse extremamente patente tal coisa, pois creio que muitos devam ter interesse na questão da imortalidade da alma. Então, assim sendo, compilei tudo já logo em um único vídeo. Além do mais, não gostaria de esgotar todos os temas de uma vez. Posso, sem dúvida, trazer mais vídeos sobre o inferno, mais vídeos sobre o céu e mais vídeos sobre o purgatório. O que quero compreender, saber, na verdade, é se vocês tiveram uma boa compreensão, o que estão achando deste formato de vídeo mais denso, mais complexo, filosófico. Se vocês possuem alguma objeção ou alguma coisa que vocês sentem aqui nesse raciocínio que não está claro, pois ele pode muito bem ser esquematizado, em realidade ele é muito mais fácil de esquematizar por escrito do que por voz. E ele rende, ele vale o esforço, pois ele é um tema extremamente interessante. Devemos lembrar que no cristianismo possuímos o advento de um elemento que não era patente e não é patente em nenhuma religião, que é o fato de que o cristianismo ele não cria uma doutrina, ele revela. Essa doutrina ela se revela por si só pela própria realidade dos fatos. Então percebam, a questão do purgatório ela é racionalmente demonstrada. Não é sequer um dogma de fé. Tudo aquilo que está perene, na realidade, está perene no cristianismo. Pois o cristianismo, para ele, não compete criar. Então, por exemplo, quando você vê pessoas que dizem que não, mas a Igreja Católica inventou que existia o inferno para que as pessoas tivessem medo. Olha, quem dera fosse, hein? Eu tô brincando. Quem dera não. A realidade é perfeita. Se é o inferno, tem motivo para isso. Mas a questão é que o conceito de inferno ele é antiguíssimo. Ele vem desde muito antes do cristianismo. Simplesmente que com o cristianismo ele ganhou um arcabouço muito melhor fundamentado da compreensão dele. Então perceba, o inferno ele é uma realidade real, amigos. Então, né, vamos buscar nos confessar, vamos buscar fazer penitência, vamos buscar não nos direcionar às coisas baixas, mas sim às maiores, porque não sabemos. Eu posso morrer amanhã, nós podemos morrer amanhã. E o que será de nós se nós morrermos com a nossa alma infestada de pragas? Não é uma situação que nós almejamos. Da mesma forma, essa ideia de que a Igreja Católica criou o purgatório. O purgatório, ele existe. Ele sempre existiu. Como que a Igreja vai criar ele? O purgatório existe antes da criação da Igreja.
Se por meio do cristianismo foi revelada a existência do purgatório, o que eu posso fazer? A pessoa vai ficar brava porque o inferno existe? Ela vai ficar brava com o cristianismo porque o inferno existe? Ou ela vai buscar se redimir dos seus pecados? Buscar se converter? Eu acreditei na necessidade pesada de fazer esse vídeo, porque por mais que nós não podemos nos tornar dependentes sempre de esquemas filosóficos. Eu não posso chegar e querer depender totalmente de uma explicação puramente racional, pois o cristianismo ele não é elitista, ele não tem a função de chegar apenas aos escolhidos, apenas aqueles que aprenderam intelectualmente as coisas. Entende? Mas, sem dúvida, nós devemos combater dentro do cenário intelectual. Deve haver uma elite intelectual e o meio cristão, o meio católico, deve estar muito bem preparado e muito bem armado. Se vencemos no meio cultural, no meio das massas ou não, eu honestamente não sei. Mas nós temos uma filosofia riquíssima e não podemos jogar isso fora. Nós, como católicos, levamos nas costas a filosofia mais bem fundamentada, com a mais pura perfeita tradição e com o mais sumo bem, com o perfeito benefício para as almas e para os homens em geral. Então, assim sendo, temos o dever de vencer esse combate na forma intelectual. Aquele que ousar negar o inferno ou o purgatório, seja este católico ou não, que este saiba, o purgatório e o inferno não é questão de fé, meu amigo. Não é questão de dogma de fé. Ele é uma realidade intrínseca revelada pela própria razão. A nossa fé, nossos dogmas, estão nas chagas de Cristo e sua ressurreição, na Imaculada Conceição de Maria. Estão na ressurreição dos mortos, nos milagres e em toda a sagrada história. E assim sendo, eu finalizo esse vídeo. Não tenho mais nada a considerar, espero que tenham gostado. Alguns avisos finais. A Divisão Sancta Crux, ela possui a criação de uma HQ de São Tomás de Aquino, onde falamos e contamos a vida de São Tomás. Ela busca explicar tanto a sua vida como santo, quanto a sua vida como filósofo. E possui o intuito de facilitar e aproximar as pessoas da filosofia de São Tomás de forma que ela seja palpável às pessoas, principalmente aquelas que não têm afinidade com a filosofia. Então você que tem interesse, por favor, conheça nosso canal no Telegram, onde nós postamos lá esta HQ, e se possível nos ajude a divulgá-la, já que eu realmente quero que São Tomás, que a Santa Doutrina, que os ensinamentos lá chegados possam chegar às pessoas. Atualmente a HQ ela possui 2 capítulos, ela é escrita em forma de quadrinhos, e futuramente teremos o 3º capítulo, onde seremos introduzidos a Guilherme de Santo Amor, que foi em vida o maior inimigo de São Tomás, que mais tentou rebatê-lo e queimar sua imagem, e teremos a introdução pela primeira vez das vias, sendo explicadas pelo próprio na história, né, que segue uma ordem cronológica de sua vida. Eu sou grato, muito grato a todos aqueles que nos auxiliam, todos aqueles que nos acompanham até aqui. Lembrem-se sempre de comentário, eu gosto muito de ler comentário, admito que isso é para mim muito gratificante e bom porque, né, a gente não sabe, eu faço um vídeo enorme, vejo os comentários e eu não tenho exatamente uma proporção perfeita de quantas pessoas assistem, pode ser que tenha alguém que assista, mas nunca comenta, né, não se acanhe, pode comentar, pode... Eu mesmo vejo muitos vídeos e nunca comento em nada, eu não comento em nenhum vídeo. Mas enfim, não se preocupem que nós lemos todos os comentários. Qualquer coisa que for comentada, pode ter certeza que eu bati o olho, né? E não se esqueçam, claro, de dar sugestões de temas, eu já possuo vários temas em mente. Continuaremos trazendo vídeos da vida dos santos. Se quiserem que eu aprofunde alguma questão tratada neste vídeo, por favor, peçam. Às vezes vocês, mesmo acreditando no que eu estou dizendo, podem ter dúvidas de algumas coisas, né? Então, eu posso até mesmo fazer um repasse epistemológico, porque a ideia principal foi justamente de poder tratar e demonstrar que racionalmente é possível.
Agora, as questões, os pormenores fenomenológicos, já que alguém pode, por exemplo, negar a validez do método utilizado para chegar na conclusão, entre outros, isso também pode ser discutido sem dúvida, isso pode também ser tratado. Peço apenas por vocês certa paciência com a questão dos vídeos, anda sendo complicado gravar, tanto por questão de tempo. Recentemente, inclusive, o meu PC ele queimou, e isso deu grandes atrasos em certos planos que eu tinha, também com questão ao canal. Mas não precisamos nos preocupar com isso. O que peço a vocês é que rezem, cuidem de suas almas, nos ajudem a tentar divulgar ou espalhar a informação. O que eu quero justamente não é tanto o crescimento do canal, mas o crescimento das mentes daqueles que seguem. Então, busquem aprender a filosofia, se criar afinidade maior com a teologia, com a racionalidade muito bem combinada com a fé, para que dessa forma possa se expandir o número de soldados de Cristo, o número de pessoas aptas a levar à frente um bom combate. Já que nos tempos modernos, muito mais se ouvem as coisas que são muito bem fundamentadas. Hoje em dia ninguém crê em nada e com razão. Muitos não têm culpa de não serem cristãos, justamente porque não tiveram a oportunidade de conhecer de forma autêntica as verdades. Muitas pessoas que estão aí apenas esperando para receber a verdade se converteriam caso você explicasse racionalmente. Já algumas outras, de forma alguma, pois muitas vezes a descrença de alguns parte justamente de complexos psicológicos internos desta pessoa, crises internas, problemas com linguística, na qual estes conseguem conceber um primeiro motor, mas se negam a todo custo a admitir que este primeiro motor é Deus. Ou até mesmo daqueles que conseguem admitir o primeiro motor, mas quando chegam no paradoxo de Epicuro, simplesmente murcham. Isso se dá por falta justamente de leitura dos autores cristãos, pois não há nenhuma questão quanto a este gênero, quanto à questão da existência de Deus e todas essas reflexões, que já não tenha sido trabalhada da forma mais exaustiva possível pela escolástica. Se tivemos, portanto, mais de 1000 anos, quase 2000 anos inteiros de filosofia, da mais sofisticada dentro dos meios católicos, até mesmo a pouca que resistiu à era moderna, devemos então preservá-la, devemos levá-la adiante. Temos todas as armas em mãos. O catolicismo, a igreja, junto de toda a sua doutrina, nos dá o arsenal mais poderoso para combater o mal, para prezar pela verdade do que qualquer outra coisa que poderia nos ser dada. A arma que temos em mãos, tal como o Santo Terço, são simplesmente imbatíveis. Simplesmente imbatíveis. Não há por que temermos esse combate, não há por que deixarmos ele para trás. Tenho planos futuros. Se for a vontade de Deus, que se possam cumprir. Se não for, que não se cumpram. E fiquem com Deus. Salve Maria. Cuidem-se.